Olá, pessoal, tudo bem? Todos são bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos 2 Tessalonicenses, continuando aqui, o nosso curso, que nós já começamos lá no livro de Gênesis e fomos andando, chegamos até aqui na carta de Paulo aos 2 Tessalonicenses. Todos esses vídeos, todas essas aulas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e assim vai, chegando no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Todos esses vídeos estão gravados aí no canal do YouTube. Espero que você possa estudar a Bíblia aí junto comigo, lendo a Bíblia, conhecendo mais. E hoje nós vamos avançar mais um pouco nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta também está gravada, você pode conferir aí no canal. E hoje, então, nós vamos seguir a nossa jornada do panorama da Bíblia. Então, o contexto dessa carta, Paulo já enviou a primeira carta à igreja de Tessalônica, naquela cidade chamada Tessalônica, e agora Paulo envia a sua segunda carta. Então, é interessante que essa primeira e a segunda carta, elas são muito parecidas nos temas. Parece que houve dúvidas a respeito do assunto que Paulo tratou na primeira epístola, e agora na segunda epístola, na segunda carta, os cristãos continuam com dúvida, especialmente a respeito da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Ou seja, Jesus veio nessa terra uma vez, disse que voltaria. Até uma frase que eu gosto Jesus disse que viria, ele veio. Jesus disse que morreria numa cruz, ele morreu. Jesus disse que voltaria, aguarde. Então, eles estão em dúvidas, esses irmãos da igreja de Tessalônica, eles estão em dúvidas sobre a volta de Jesus. E nós vamos ver aqui que alguns chegaram até a largar o seu trabalho, largar os seus afazeres, para aguardar a volta de Cristo. Então, Paulo, ele escreve essa carta, uma carta pequena, somente 3 capítulos dessa carta, para falar, então, dessas dúvidas à igreja. E aqui tem o famoso versículo, se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, vamos ver aqui os remetentes da carta. Vou ler com vocês aqui na nossa tela. 2 Tessalonicenses 1:1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, assim começa a carta, assim como começou a primeira carta, os mesmos nomes, Paulo, Silas e Timóteo, são os mesmos que enviaram a primeira carta. Agora, é certo que esses homens aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, não é uma carta escrita a 3 mãos. É uma carta escrita por Paulo, e Paulo cita esses nomes por uma questão de honrá-los, são obreiros colaboradores, e assim eles estão apoiando Paulo. Não são coautores, são colaboradores do ministério de Paulo, mas realmente Paulo é o escritor dessa carta. Os destinatários da carta, se você olhar lá, fala quem? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, essa carta ela se destina à igreja dos Tessalonicenses. Assim como eu falei no vídeo sobre a primeira carta ao Tessalonicenses, eu destaco a importância da igreja. Hoje há uma corrente de pensamento
dizendo que a igreja não é necessária, que é possível ser cristão em casa. E aqui é muito claro, a igreja, né, a eclesia, grupo de irmãos, a importância da igreja na Bíblia. Como que você quer o cabeça da igreja e você não quer o seu corpo. Imagine que você vai sair com a namorada e fala assim, eu quero ser só com a sua cabeça, não quero ser com o seu corpo. É difícil, não é possível. Assim é a igreja de Cristo. A igreja do Senhor, ela tem o seu corpo, que ele é o cabeça da igreja. E assim temos que amar a sua igreja. A igreja é um lugar de gente enferma, de gente... alguém falou que a igreja é um hospital, e realmente ela é, mas ela é a igreja do Senhor, e a gente precisa sim congregar, precisa sim amar a igreja, seja qual seja a instituição, qual seja a sua denominação, mas não dá para ser cristão sozinho, não dá para ser cristão longe do rebanho, não dá para ser cristão sem um quartel, tem que ter ali uma comunhão, uma igreja, que Paulo diz, a igreja dos Tessalonicenses. Tá? Então é muito parecida a introdução da primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta também aos Tessalonicenses. Uma igreja de muitos elogios, né? Deixa eu passar aqui, uma igreja de muitos elogios. Você vai ver que Paulo, ele elogia essa igreja. Quem está acompanhando as aulas do Panorama, você vai ver que tem muitas cartas de críticas, algumas cartas de Paulo criticando, outras elogiando, e essa carta ele elogia no começo os irmãos. Ele diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, né? Vai aumentando. Então, a gente percebe aqui que Paulo tem um carinho por essa igreja recebe muitos elogios. Olha que bonito, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A igreja de Tessalônica, ela tinha uma fé robusta, uma fé sincera, uma fé de amor entre os irmãos, uns para com os outros, e assim eles vão aumentando, não diminuindo, não desanimando, mas aumentando. E como eu falei, essa carta fala muito sobre a segunda vinda de Cristo. Veja o versículo 7, capítulo 1. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, mais uma vez aparece aqui, né, o tema, aqui fala o verso 7, observe aí, né, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Então, Paulo continua tratando esse tema da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo, alguns chamam de fim do mundo, outros falam de Apocalipse, né, mas é o mesmo assunto, a volta de Jesus. E quando a gente vê aqui essa carta, a gente percebe a importância desse assunto, né, sobre a volta de Jesus, a importância da gente falar sobre esse assunto, a importância da gente pregar sobre esse assunto, a gente discutir esse assunto, que Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados. A igreja de Tessalônica tinha que estar preparados para esse momento. Tem pessoas que exageram nesse assunto, só falam de escatologia e gostam de filmes de escatologia, aquela série, né, Deixados para Trás, e querem escrever a história que não aconteceu ainda, dizendo quais são os sinais que estão aparecendo, enfim, muitos exageros aí no tema. E outros também, não vamos pensar sobre isso é um tema desnecessário. São dois extremos. Nós precisamos ter equilíbrio, né, de saber que o futuro não nos pertence, muitas dúvidas a respeito da escatologia, nós não vamos ter a plena compreensão, mas ao mesmo tempo é um assunto importante, a preparação à santidade,
como diziam, né, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, os nossos primeiros cristãos. Então a gente precisa sim conversar sobre o assunto, e aqui você vê o verso 7, fala isso. Quando o céu se manifestar o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus vai se manifestar. O que se manifestar? A palavra grega aqui, tirar o véu, né? Se revelar. Ainda não chegou o momento, a gente não presenciou esse momento. Então, mas vai chegar o momento. Olha o verso 8, em chama de fogo, né? Acompanha o verso 8, em chama de fogo, olha que coisa, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, olha que forte, né? Em chama de fogo. Quando Jesus veio aqui nessa terra a primeira vez, ele veio com muita humildade. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele chorou sobre Jerusalém. Mas na sua volta, ele não vem mais com aquele amor, aquela mansidão, aquela paciência. Ele vem em glória, ele vem em esplendor, ele vem como juiz. Livro de Apocalipse, ele vem montado num cavalo com uma espada na mão. Ele vem para julgar, cavalgando pelas nuvens, em chama de fogo. Então é um alerta para nós que ainda dá tempo. As portas não foram fechadas. Jesus ainda não voltou, ainda há tempo do convite do Evangelho alcançar o coração, o seu coração. Então, ainda Jesus convida, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, mas chegará o tempo que não terá mais tempo. A volta de Jesus fecha-se as portas da oportunidade. Então, assim Paulo está nos ensinando aqui. Mas Paulo diz ainda que não chegou o dia. Ainda não chegou o dia. Olha lá o verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Então, como eu disse, essa carta de Paulo é uma carta que trabalha bastante esse tema da segunda vinda de Cristo, e parece que algumas pessoas viviam uma histeria, quando você lê aqui o texto, né? Ele fala sobre isso, né? Sobre a respeito da vida do Senhor. Nós vos exortamos, né? Que, olha no final, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então as pessoas estavam assim numa histeria. Algumas não queriam mais trabalhar, algumas não queriam mais viver a vida, evangelizar, só queriam dizer, não, Jesus vai voltar, vamos esperar sentado. Então, eles erraram nesse ponto, a igreja de Tessalônica. Paulo corrige, eles estavam demasiadamente ansiosos. Paulo havia, sim, ensinado que Jesus voltaria, mas eles estavam confundindo a vinda súbita de Jesus com a vinda imediata. Vou repetir. Eles confundiram a vinda súbita de Jesus com a vinda imediata. Ou seja, não era porque Jesus vai voltar que ele ia voltar hoje, naquele dia. E aí ele fala no verso 2, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, algumas pessoas estavam vivendo de forma desordenada, né, sem se preocupar com o trabalho. Olha aqui o verso 6 do capítulo 3. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, né? Então, o que aconteceu? Pessoas que estavam vivendo de forma bagunçada, não organizada, displicente, negligente. Por quê? Não, Jesus vai voltar, para que trabalhar? Né? Eu até fiz uma brincadeira uma vez assim, imagine Jesus vai voltar, o que você faria? Né? Uma pergunta de quebra-gelo. Aí a pessoa disse assim, eu gastaria o cartão de crédito porque eu não teria que pagar a conta quando Jesus voltasse. Né? Claro que é uma brincadeira, mas é certo que se você faria isso, se você soubesse que Jesus voltaria, você viveria dessa forma, e se ele não voltar, a conta do cartão chegaria. Então, vamos dizer que os crentes de Tessalônica estavam usando o cartão de crédito, o seu limite, achando que não pagariam essa conta.
e na realidade ficavam dependendo dos outros, dependendo da cesta básica da igreja, não queriam trabalhar para se alimentar. E Paulo então está alertando essa questão. Olha o verso 7. Vamos ler aqui. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente, aparece de novo essa palavra, entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então, Paulo, você sabe que ele foi uma pessoa que ele tinha a sua profissão e ele evitava depender financeiramente da igreja, e aqui ele chama essa responsabilidade para aqueles irmãos que estavam vivendo de forma desordenada, dizendo que eles precisavam trabalhar. Se ele, que era um grande missionário, ele trabalhava para comer, para ter o pão na sua casa, muito mais eles, né, que não eram dedicados na obra tão intensa como Paulo. E veja bem, aqui Paulo não está condenando nem criticando aqueles que vivem integralmente do Evangelho, porque se você for ver outras cartas de Paulo, ele vai dizer isso, que sim, ele fala numa das suas cartas, em Coríntios, ele fala aquele que vive do Evangelho, né, que também o sustento seja o Evangelho. Ele não tinha esse problema em relação a isso. Mas por ele ter essa profissão e por ele, vamos dizer, ter já esse costume do seu trabalho, ele usa esse exemplo da sua própria vida pessoal, que ele poderia, de alguma forma, não trabalhar e dedicar somente à pregação do Evangelho, e creio que seria muito melhor, nós teríamos muito mais conteúdo, talvez aí, escrito, se ele tivesse feito isso, talvez pela soberania de Deus, e ele poderia ter mais tempo para a evangelização, mas devido ao trabalho, ele cita o seu exemplo, e pede a consciência daquelas pessoas que também trabalhem e que não vivam à custa dos outros, tá? Mas entendendo que o contexto está relacionado à volta de Jesus, tá? E não a questão de um pastor, um missionário, enfim, poder receber um sustento de uma igreja local. Não é esse o tema. Se você tiver essa dúvida, você tem que estudar a carta de Paulo aos Coríntios, que ele explica essa dúvida sobre o obreiro, a vida do obreiro. E avançando, o 2 Tessalonicenses 3,10 diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, olha aí, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então esse versículo é muito conhecido, talvez o versículo mais conhecido da carta. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. E virou meio que um ditado popular, né? As pessoas falam isso aí hoje em dia como se fosse um ditado popular, né? Mas é um versículo que está na Bíblia. Paulo citou essa frase. Voltando aqui para o nosso tema da volta de Jesus, eu queria destacar aqui dois assuntos principais que Paulo usa na carta a 2 Tessalonicenses: apostasia e o anticristo. Então, vamos falar aqui por parte. Primeiro, a apostasia. A 2 Tessalonicenses 2,3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, deixa eu explicar para vocês aqui o que está acontecendo. O que é apostasia? Apostasia é uma palavra que está relacionada à queda, à revolta, à rebelião. Então, é um momento que a pessoa vive. O que é apostasia? Ela professava aquela fé e ela já não a professa mais. É um apóstata. Então, aqui ele fala que Jesus não vai voltar, né, enquanto não acontecer a apostasia. Então, quando a gente lê ali as cartas, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que Jesus falou sobre isso, que o amor de muitos esfriaria, que aumentaria a iniquidade, especialmente se você quiser pesquisar, Mateus capítulo 24, aumento das guerras, os falsos profetas, então muita coisa que aconteceria. E ali seria sinal, né? Um sinal ou sinais
Se eu não me engano, lá em Mateus 24, são 7 ou 8 sinais: terremotos, guerras, esfriamento, enfim, eu não me lembro agora de cabeça, mas são muitos sinais sobre a volta de Jesus. A gente tem que estar atento a esses sinais. Então, o primeiro sinal que Paulo fala antes da volta de Cristo é a apostasia. E o segundo sinal que Paulo fala da volta de Jesus é o anticristo. Olha lá, verso 3. Ninguém de modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, eu já falei, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha lá, homem da iniquidade. Então, alguns chamam aqui de o anticristo. O que é o anticristo? Contra Cristo. Uma pessoa que vai trabalhar em oposição a Cristo, ou tomar o lugar de Cristo. É muito complexo esse tema. Na história da humanidade, já disseram que o anticristo era Hitler, outros disseram que o anticristo foi Nero, na época de Roma, lá, nos primeiros anos da era cristã. Outros os reformadores já chamaram os papas na sua época de anticristo. Então, a verdade é que a gente não sabe bem. Eu costumo dizer que o Apocalipse, a doutrina da escatologia, ela é uma doutrina assim que a gente não tem completo domínio, porque são sinais, são coisas que estão para acontecer, e a gente não sabe bem ainda precisar, até porque Jesus mesmo falou que ninguém sabe o dia, a hora da sua volta. Então, mas assim, são sinais, são reflexões. O que seria esse anticristo? Seria uma pessoa, possivelmente, que queria rivalizar com Cristo, possivelmente um homem sem lei, um homem de muito poder, talvez um presidente de uma grande nação, talvez uma espécie de um homem que atrairia, né, muitas pessoas, um homem que seria o próprio fantoche de Satanás, um homem que seria aquele que realizaria a vontade de Satanás, sabe? Então é um tema assim um pouco difícil, mas que nós estamos tentando aqui compreender na carta de Tessalonicenses. Olha lá, esse anticristo será objeto de adoração. Capítulo 2, 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui tem alguns relances, né, algumas dicas de quem que será esse anticristo. Ele vai receber adoração, ele se levanta contra tudo que se chama de Deus, ele é um objeto de culto. Ele vai se sentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, talvez uma pessoa assim que vai aparecer na história da humanidade, que ele vai ser uma pessoa que vai receber culto, vai receber o lugar de Deus, né? A sociedade vai adorá-lo, vai achar que ele é a solução de todos os problemas do mundo, né? Vai o endeusar. Algumas coisas que a gente pode pensar aqui nesse tema. Ele vai promover falsos milagres. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentiras. Então aqui fala, né, segundo a eficácia de Satanás. Ele é o próprio poder de Satanás. Ele fará coisas espetaculares, milagres. Ele será um homem, uma pessoa, né, que não terá um poder comum, mas incomum. Grandes milagres, prodígios, sinais de mentira, né? Prodígios de mentira, não será coisas abençoadas e verdadeiras, né? E mais, encerrando aqui o nosso terceiro e último consideração do anticristo, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, encerro aqui dizendo que a gente não precisa ter medo. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Quem que é o anticristo? É o presidente dos Estados Unidos? É o presidente de tal país? É aquele outro? É aquilo, sabe? Então, a gente não precisa temer. A gente tem que saber que Deus
vai nos dar força para vencer esse momento de apostasia, esse momento do anticristo, esse final dos tempos, que Deus vai destruí-lo, né? Ele não é invencível. O Senhor destruirá e matará com o sopro da sua boca. Então Deus está no controle, Deus é o governo, é o que domina a história. O triunfo pertence a Deus, a vitória pertence a Deus. Esse homem, esse iníquo, esse filho da perdição, esse anticristo, chegará uma hora que Deus dirá basta, e o reino de Deus vencerá. Né? Lá no final, Deus vai separar joio do trigo, ovelhas de bodes, e os que têm o nome escrito no livro da vida vão prevalecer. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ficar preocupados, né? Se nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida, a gente não precisa temer, preocupar-se. Ah, pastor, mas vai ser um tempo tão difícil, como saber os sinais? Eu costumo dizer o seguinte, uma frase de John Wesley. Perguntaram para ele assim: John Wesley, o que você gostaria de fazer no dia que Jesus voltasse? Ele disse: eu faria tudo o que eu faço hoje, porque eu vivo todo dia para Deus. Então a gente não precisa assim ficar preocupados, porque se você for mudar alguma coisa na sua vida, se Jesus fosse voltar hoje, então realmente você precisa de uma mudança real de vida, porque o cristão ele vive em santidade, ele vive aguardando a volta de Jesus, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E o dia que ele vier, nós temos que estar prontos. Não saberemos como nos dias de Noé, as pessoas vão estar comendo, bebendo, vendendo, as pessoas vão estar como nos dias de Ló, casando, dando-se em casamento, e de repente virá o fim. E a gente precisa então estar preparado para esse dia, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, a gente não sabe. O que a gente sabe é que fiquemos atentos aos sinais, a apostasia, ao anticristo, né? E estejamos firmes na palavra de Deus, que a vitória pertence ao Senhor. Tá bom? Espero que tenha sido essa aula de importância para o seu crescimento espiritual, e nós nos vemos aí nos próximos vídeos, continuando as cartas de Paulo no nosso panorama da Bíblia.